graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, uma alegria muito grande nos nossos corações, nosso último culto, culto da virada, culto de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Embora temos passado um ano complicado, mas o Senhor manteve as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, e nós temos motivos de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E essa noite, esse culto é para isso, para a gente render graças ao Senhor Jesus, louvar o santo nome dEle. E eu convido você aí da sua casa, para que você abra a tua Bíblia comigo, no texto de Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se coloque agora na presença do Senhor, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Fale com Ele, ore a Ele, confesse a Ele os seus pecados, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, para que possamos adorá-lo com o nosso coração limpo, contrito e quebrantado na tua presença. Vamos orar a Deus, aleluia. Deus, chegamos diante de Ti, ó Pai, com nossos corações abertos e te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelos pensamentos, pelos nossos atos, que às vezes não queremos fazer, mas algo nos incomoda e nós cometemos pecado, ó Pai, contra Ti, contra outro, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor não desista da humanidade, não desista de nós, ó Pai. Nós queremos chegar a cada dia mais perto de Ti e te agradecer, ó Deus, porque o Seu sacrifício na cruz, nós não queremos que tenha sido em vão, ó Pai. O Senhor nos abençoe, ó Deus, que esse ano, ó Pai, que está começando ou que vai começar, seja um ano novo, Pai. Seja um ano, ó Deus, que possamos estar mais perto de Ti a cada dia, a cada instante. Que nosso anseio, ó Pai, de Te servir, de Te buscar, de Te adorar, seja, ó Pai, verdadeiramente, ó Deus, que parta, ó Pai, de cada um o desejo de Te servir, de dobrar o joelho, ó Pai, quando estivermos errados, quando tivermos pecado, chegarmos ao outro, ó Deus, e pedirmos perdão quando estivermos errados. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor fique com nós a cada instante. Em nome de Jesus. Amém.
socorro bem presente na hora da angústia. És o Senhor, Deus. Corremos aos teus braços, Pai, aonde nós nos aquietamos, aonde sabemos que estaremos seguros, Senhor. Neste ano, Pai, como nós corremos para os teus braços, Senhor. Como nós buscamos o Senhor, Deus. Como nós chegamos perto do Senhor, como nós precisamos. Como foi preciso chegar perto do Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler o texto de João 4, dos versículos 21 ao 24. João, capítulo 4, dos versos 21 a 24, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo me tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, de grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos brilham e choram. Falho sem querer, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder, da mais perfeita e bela comunhão. Mas
casa do Senhor sempre estará com as portas abertas para os teus filhos, aleluia. E somos salvos pela maravilhosa graça que vem do Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu, aleluia. Vamos declarar isso agora com toda a nossa alegria, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Vamos lá. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Como é bom poder louvar e bendizer ao nome do nosso Deus.
É uma alegria muito grande. Para mim, creio que para todos nós que estamos aqui, para você que está aí em sua casa, onde você estiver, que você possa ter essa alegria no seu coração, de poder louvar e bendizer a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é muito mais do que merecedor de toda a honra e toda a glória que nós podemos dar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 146, apenas o primeiro versículo. Salmo 146, o primeiro versículo nos diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Que você possa ter essa certeza e esse desejo em seu coração. Por mais que esse ano foi um ano complicado, difícil para muitos, ainda estamos vivendo essa pandemia, mas o nosso louvor, ele não depende nossa adoração não depende de momentos, não depende de circunstâncias. Muito pelo contrário. Deus, Ele é Deus em todo momento. Nós temos motivos de sobra para poder louvar e bendizer ao Senhor. Que você possa tomar esse versículo no seu coração, que você possa louvar com toda a sua alma, aí onde você estiver, que o seu dia, que a sua vida seja uma vida de constante louvor e adoração ao nosso Deus. Você possa baixar a sua cabeça neste momento também, e levar o seu pensamento a Deus, em intercessão. Sabemos que nós temos muitos pedidos para colocar diante do altar do Senhor, e você neste momento tem esta oportunidade de se colocar diante de Deus neste momento, interceder pela situação do nosso país, por mais um ano que se está findando, por mais um ano que se inicia. Nós não sabemos, não temos a menor ideia de como será 2021, mas cremos e sabemos que o Senhor está à nossa frente. Você possa entregar neste momento diante do Senhor todos os seus anseios. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem afligido o seu coração, porque somente Ele pode resolver, somente Ele pode acalmar o meu e o seu coração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, Pai que habita nos céus, na terra, diante de Ti neste momento, mais uma vez, nós nos prostramos, nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, entregamos diante de Ti, Pai, o restante, ó Pai, desses últimos dias de 2020, colocamos diante do Teu altar, Pai, neste momento, todas as nossas ansiedades, todas as nossas limitações, ó Pai, que não são poucas, porque somos humanos e falhos, ó Deus, somos pessoas, ó Deus, que carecem da Tua misericórdia. Neste momento, ó Pai, nós nos prostramos mais uma vez ante a Tua presença. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, todos os nossos planos, colocar diante do Senhor, Deus, tudo aquilo, ó Pai, que tem afligido os nossos corações, colocar diante do Senhor, ó Pai, toda essa doença, Deus, que tem causado e afligido os corações. Pai, em nome de Jesus, visita neste momento a Tua igreja, a Tua casa, Pai, visita o Teu povo, usa da tua misericórdia para com cada um de nós. Ó Deus, não deixe que os nossos corações, ó Deus, se atemorize diante das situações, ó Pai, tenebrosas que temos enfrentado, ó Deus, mas que nós possamos olhar, Deus, primeiramente para o Senhor e confiar em Ti, Pai, porque até aqui o Senhor, Pai, nos ajudou e cremos que o Senhor ainda nos ajudará. O Senhor tem trilhado, ó Pai, à frente dos nossos caminhos, e nós cremos no Senhor, cremos no Teu poder, cremos na Tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Pai, em nome de Jesus, toma diante de Ti, Pai, todas as nossas aflições, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, tocar em nossos corações, acalmar os nossos corações, que possamos apenas crer e descansar em Ti, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós possa acalmar os nossos corações, ó Deus, e que possamos crer e saber, Deus, que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, e que nada, Deus, nenhuma folha cai sem que seja da Tua vontade, Deus, e sabemos que tudo que está acontecendo é o Senhor que tem permitido, e sabemos que no tempo do Senhor, Pai, tudo isso findará. Assim que nós cremos no Senhor, Pai, intercedemos a Ti, colocamos diante do Teu altar, Pai, crendo que a resposta vem do Senhor no tempo do Senhor, Pai, que nós possamos descansar em Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos aqui no último dia do ano, celebrando mais esse culto de gratidão e adoração também ao nosso Deus, que é maravilhoso, que tanto tem nos abençoado. E eu convido você a uma reflexão que faremos do Salmo de número 121, Salmo 121, que nos diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor. E nós queremos, desejamos, Deus, do fundo do nosso coração, que o Senhor comunique a nós a tua vontade, para que neste fim de ano e nesse ano que se inicia, Pai, nós possamos estar caminhando de acordo com o teu querer. Nos ilumine através da orientação do teu Espírito Santo, e essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É muito bom a gente poder ler o livro dos Salmos e perceber coisas grandiosas, coisas maravilhosas que Deus apresenta para nós através de poemas, através de canções. O Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de salmos intitulados Cânticos de Romagem. Também são conhecidos como Cânticos de Ascensão. Por que eles têm esse nome? É pelo fato de que o povo de Deus caminhava, viajava para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, por ocasião de uma das 3 grandes festas, sejam elas a Páscoa, o Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Eles faziam essa viagem, então eles peregrinavam da região onde eles estavam e subiam para Jerusalém. E é interessante que esse texto aqui, meus irmãos, nos falam de canções que o povo de Deus entoava a esse Deus maravilhoso, clamando por segurança, demonstrando a sua total confiança nesse Deus poderoso. Eles cantavam enquanto caminhavam, subiam em direção a Jerusalém. E ao fazer essa viagem, eles enfrentavam os perigos decorrentes de toda essa caminhada. Perigos porque pelo caminho eles ficavam sujeitos a assaltos devido aos perigos da noite. Eles enfrentavam também o frio da noite, enfrentavam o calor do dia. E o que nós podemos aprender aqui, meus queridos, de maneira bem prática, acerca dos cânticos de romagem, eles fazem muito sentido nas nossas vidas, porque a Bíblia normalmente coloca a vida cristã sob essa ótica de uma peregrinação. Quantas são as passagens bíblicas que nos mostram e trazem esse enfoque relacionado acerca de uma linguagem do viajante, daquele que está peregrinando, daquele que está fazendo uma jornada, uma caminhada, daquele que muitas vezes está até mesmo subindo uma montanha. Quantas vezes nós vimos essa realidade ao lermos o livro de Êxodo, Deus resgatando o seu povo da escravidão do Egito e os transportando em direção à terra prometida. Eles peregrinaram nesse tempo. Quantas vezes lemos no livro dos profetas o juízo de Deus sobre o povo, e então Deus resgatando aquele povo mais uma vez, os fazendo retornar para a sua terra. Mais uma peregrinação. E nós vemos isso ao longo de toda a palavra de Deus, que a peregrinação do povo de Deus, do povo de Israel, é uma sombra de algo muito maior. E esse algo maior é exatamente aquilo que Deus realizou e tem planejado durante toda a nossa história, durante toda a nossa vida. Esse algo maior, meus queridos, é a realidade de que existe sim um começo e um fim nesse mundo. Só que para além desse mundo, Deus tem planejado para cada um de nós a vida eterna. Não é à toa que nós podemos olhar para o Novo Testamento e perceber as mesmas linguagens de peregrinação, de que a nossa vida é uma jornada, uma caminhada em direção aos céus. É por isso que eu convido você, ao refletirmos acerca desse salmo, a olhar para o ano que passou, ao ano de 2020, e perceber que na nossa peregrinação, na nossa caminhada, com certeza passamos também por momentos difíceis. Momentos de aflição, passamos por crises, enfrentamos as nossas dificuldades, passamos por momentos de ansiedade, muitas vezes também por momentos de medo, um ano onde muitos até mesmo chegaram a desistir da caminhada.
Muitos desistiram de sua jornada, muitos desistiram da sua peregrinação. E quantas foram as razões para isso? E talvez até mesmo a pandemia que temos enfrentado potencializou todo esse medo, toda essa situação de insegurança. Tudo isso, meus queridos, nos faz perceber mais uma vez que diante das crises, diante das dificuldades, nós temos um Deus que é por nós. É por isso que nós podemos perceber, através desse texto, através do Salmo 121, nós podemos ser convidados a olhar agora para o próximo ano com grandes expectativas. Grandes expectativas porque sabemos que também coisas difíceis acontecerão. Mas podemos ter sim grandes expectativas como sendo um ano em que, se nós estivermos juntos e mantivermos juntos a fé no Senhor Deus, Ele nos guiará a pastos verdejantes. Ele continuará nos guiando ao reino dos céus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa dependência total e exclusiva no nosso Deus. E esse salmo vai apresentar isso para as nossas vidas, meus queridos. Os Salmos é um livro exatamente composto de poemas, composto de canções e que o povo de Deus entoava a esse Deus maravilhoso. E é claro que, como fazendo parte da palavra de Deus, os Salmos foram inspirados por Deus exatamente para nos motivar na nossa jornada aqui na terra. Os Salmos foram escritos e colocados aqui na palavra de Deus exatamente porque nós precisamos dessa motivação dia após dia, enquanto nós caminhamos, porque nós enfrentamos os nossos desafios, nós enfrentamos os perigos vindos de todos os lados. Mas é claro que nós precisamos olhar de uma maneira correta para os Salmos. Nós não podemos entender os Salmos como sendo uma canção mágica que vai fazer com que os nossos inimigos sejam destruídos imediatamente, ou com que os nossos problemas sejam afastados de nós de forma imediata. Não, mas os Salmos nos motivam. Os Salmos nos encorajam a seguir em frente apesar das dificuldades. Os Salmos nos animam, os Salmos são um convite para que venhamos a despertar dentro da nossa própria peregrinação, porque muitas vezes desviamos do caminho, mas os Salmos nos fazem voltar, regressar para o caminho, caminhando pela fé, amando a Deus e amando ao nosso próximo. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, é certo que nós enfrentaremos desafios, crises no próximo ano, e seja qual for o desafio, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca do fato de que existem pelo menos 3 grandes inimigos na nossa vida, inimigos na vida cristã. E se nós levamos a sério a nossa vida como discípulos de Cristo Jesus, esses 3 inimigos fazem parte da nossa vida. É o mundo, a carne e o diabo. O mundo é tudo aquilo que está errado fora de nós. A carne é tudo aquilo que está errado dentro de nós. E o diabo nós bem conhecemos como sendo aquele que tenta o tempo todo nos destruir. E quando nós olhamos aqui para o Salmo 121, nós encontramos esses grandes inimigos. Ao refletirmos a partir do primeiro versículo, veja comigo no primeiro versículo, quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que o salmista tem a nos ensinar aqui acerca desses 3 grandes inimigos, dessas dificuldades que nós podemos enfrentar no nosso dia a dia, ao longo do ano que está por vir? Quando ele fala acerca das montanhas, meus queridos, o salmista, ao olhar para as montanhas, aqui dentro desse contexto específico, ele não quis dizer o seguinte: uau, que monte bonito, que montanha maravilhosa, que Deus maravilhoso que criou todas essas coisas. Deus é perfeito, Deus é justo, olha como Ele é bom. Não foi exatamente isso que o salmista quis colocar aqui quando olhou para os montes, mas ele está apresentando a cada um de nós aqui as montanhas, os montes, as colinas, representando um perigo real e um perigo iminente. Isso porque a história nos conta que os ladrões utilizavam exatamente os montes, as colinas, para poderem ficar escondidos e durante as noites praticarem os seus assaltos. E percebam, meus queridos, que por conta desses perigos, dos perigos que os viajantes, os peregrinos enfrentavam nessa caminhada rumo a Jerusalém para cultuar ao Senhor Deus, enfrentando esses perigos que foram externados aqui na forma da maldade, da inveja, da ganância, do egoísmo por parte desses ladrões, o salmista teme por sua vida. Ele teme por sua vida, ele vê as montanhas e diz agora: olha, eu estou com medo, eu vou precisar passar por ali, eu vou precisar cruzar aquele caminho naquela montanha. E o salmista, diante dessa situação de medo, quantas vezes ele se desesperou, mas um desespero onde ele não ficou totalmente abalado,
porque ele sabia onde estava a sua confiança, ele sabia onde estava a sua segurança. Mas, meus queridos irmãos, a ansiedade começa a surgir no coração do salmista, diante daquilo que ele está prestes a enfrentar. E quando a gente traz uma aplicação prática para as nossas vidas, nós podemos dizer aqui que os montes, as montanhas, as colinas, elas podem simbolizar e significar para nós todas e quaisquer situações, circunstâncias que passamos, que enfrentamos, que nos trazem medo, que nos trazem ansiedade e muitas vezes jogam por terra as nossas esperanças. Eu não sei como é que você tem lidado no seu dia a dia. Eu não sei como é que foi o ano de 2020 para você. Eu não sei como é que tem sido a sua peregrinação, a sua caminhada nessa vida. Eu não sei aquilo que tem te trazido ansiedade, aquilo que tem te trazido medo. Será que é aquela falsa sensação de segurança? Porque na verdade você não está se sentindo seguro? Será que você tem medo que algum desastre aconteça na sua vida ou com algum dos seus familiares? Será que você tem andado ansioso ou com medo por conta da doença que pode chegar na sua casa? Será que você tem andado com medo até mesmo da morte? Meus irmãos, nós precisamos refletir acerca disso, e esse texto nos leva a olhar para tudo isso, que nós temos esse inimigo. Nós temos um grande inimigo que é o mundo, que se revela a cada um de nós. Nós temos um grande inimigo, a carne, nós temos um grande inimigo que é o próprio diabo, e quando nós olhamos para esse texto, especificamente para esse contexto do Salmo 121, quando nos fala acerca dos montes, o salmista quer nos ensinar que quando nós olhamos para os tempos do Antigo Testamento, os montes, as colinas, as montanhas eram exatamente os locais onde eram feitos todos os cultos idólatras. Os pagãos subiam para os montes, colocavam ali os seus postes ídolos, faziam toda aquela preparação, todo o ritual de idolatria, faziam seus sacrifícios a deuses falsos, a deuses estranhos. O profeta Jeremias chegou a declarar que era em vão buscar a salvação nos montes. Tudo isso por causa dos falsos deuses. E nós vemos, meus queridos, que de maneira prática, o diabo tenta-nos o tempo todo a substituir Deus nas nossas vidas. Enquanto os peregrinos caminhavam para Jerusalém, eles eram tentados o tempo todo a desviar o seu olhar do Senhor Deus, a desviar essa atenção ao Senhor, no sentido de que a sua segurança agora não estava mais no Senhor. Eu preciso recorrer a algum outro Deus, e os montes estão me mostrando aqui tanta idolatria, tantos deuses, eu preciso recorrer agora a um deles para me socorrer. E o diabo faz isso conosco, meus queridos. Nos faz olhar para esse mundo, nos faz olhar até para nós mesmos, porque ele quer nos destruir. Ele quer fazer com que nós venhamos o tempo todo a substituir Deus por qualquer outra coisa nas nossas vidas. E ele nos tenta muitas vezes dizendo: olha, a sua segurança não está em Deus, a sua segurança está no seu trabalho. Vai, conquiste, você pode, você é capaz, você é bom demais. Vai, é o seu trabalho que te dá segurança. Quantas vezes o diabo nos tenta dizendo: olha, a sua segurança está no seu dinheiro, por isso produza mais e mais, se esforce mais no seu trabalho para você ganhar mais dinheiro, porque a sua segurança está no dinheiro. Quantas vezes o diabo tem nos tentado dizendo: olha, a sua segurança não está em Deus, mas a sua segurança está no sexo, está nos vícios. E nós percebemos, meus queridos, que tudo isso, sendo utilizado, vivido por nós de uma forma errada, longe da vontade do Senhor Deus, causa simplesmente destruição nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos, meus queridos, porque nós sabemos que o objetivo do diabo, do nosso inimigo, é nos atacar nas áreas em que estamos mais vulneráveis. É aí que ele nos ataca, e quando nós cedemos, nós damos ocasião para que a carne prevaleça nas nossas vidas. Só que, graças a Deus, que o salmista, mesmo apesar de todas essas circunstâncias, mesmo em meio à sua peregrinação, à sua jornada rumo a Jerusalém, ele não desvia os olhos do Senhor. Diante de todas essas situações, muitas vezes calamitosas, o salmista se lembra da sua fonte de segurança, e é por isso que ele declara no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista confia plenamente no Senhor Deus, que cuida da sua vida durante os perigos, que está cuidando da sua vida em meio a essa jornada, em meio a essa caminhada que ele tem feito. E isso nos ensina, meus queridos, que em nossa peregrinação, nós não podemos deixar de olhar para o Senhor. Mesmo em meio às tentações, mesmo em meio aos perigos que o mundo tem colocado diante de nós,
Mesmo em meio até mesmo aos nossos desejos da carne, nós não podemos deixar de olhar para o Senhor, não podemos deixar de confiar no Senhor. O profeta Isaías declarou o seguinte, no capítulo 49, versículos de 8 a 10, dizendo: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá a mananciais de águas. Meus queridos, o profeta Isaías está exatamente profetizando acerca da restauração realizada por Deus ao seu povo, de um Deus maravilhoso que em meio à peregrinação do seu povo aqui nessa terra não os abandona, mas um Deus que está sempre presente, um Deus que é totalmente confiável. Isaías está mostrando que Deus não abandona o povo, que Deus é quem cuida do seu povo em peregrinação na terra. Deus é quem garante, meus queridos, a cada um daqueles que fazem parte do seu povo, que ao final da peregrinação, eles estarão totalmente seguros nele. E olha como é que o profeta Isaías transmite essa segurança ao povo nos versículos seguintes, nos versículos de 13 a 17, ele diz: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Perceba como é que Isaías retorna toda essa questão de um cântico, porque nós precisamos, meus queridos, louvar ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas, e tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus presente nas nossas vidas, um Deus que não nos abandona. O profeta Isaías já conclamava o povo a cantar ao Senhor Deus, a exaltar, a louvar ao Senhor Deus, e nós precisamos fazer o mesmo. E ele continua dizendo: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Meus queridos, essa é a promessa de Deus para o seu povo. Essa é a promessa de um Deus que cuida do seu povo, que está presente na vida do seu povo, em meio à peregrinação, em meio a toda a jornada, e que ao final, os inimigos serão destruídos. Ao final, todos os perigos serão deixados de lado, e o povo de Deus estará plenamente diante da sua santa presença. Meus queridos irmãos e irmãs, em Deus nós estamos seguros, e essa segurança já está garantida a cada um de nós, aqui já no nosso meio, enquanto peregrinamos. Deus não permitirá que os nossos pés vacilem. É isso que o Salmo nos ensina, porque Deus não dorme, mas Deus nos guarda. É certo que Deus não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. De dia não nos molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor nos guardará de todo mal, guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Meus queridos, essa segurança que Isaías transmitiu ao povo, essa segurança que o salmista conseguiu sentir na sua vida e cantar para tantas outras pessoas que estavam com ele ali, é a mesma segurança que nós temos e que nos é comunicada através do Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Nós temos essa segurança exatamente por causa de Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, Deus nos restaurou a comunhão que havia se perdido. Em Cristo Jesus, nós temos novamente comunhão com Deus. Isaías profetizou essa restauração, e isso tudo se concretizou em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra isso, a Bíblia nos mostra a vida de Cristo Jesus aqui nessa terra, a sua peregrinação, a sua jornada entre pecadores. A Bíblia nos mostra que Cristo Jesus enfrentou os mesmos desafios que nós enfrentamos no dia a dia. E em sua peregrinação, meus queridos, nós podemos perceber nas Escrituras, no Novo Testamento, que Ele não apenas olhou para os montes,
Mas Cristo Jesus subiu até o Monte do Calvário para executar o sacrifício final, o sacrifício por nossas vidas. Enquanto o salmista fazia a pergunta: de onde virá o meu socorro? Eu estou olhando para os montes aqui, eu estou olhando para o perigo, eu estou olhando para as adversidades, para o desafio. De onde virá o meu socorro? Mas o salmista tinha essa certeza que o seu socorro vinha do Senhor. Mas enquanto Cristo Jesus estava no alto do Monte Calvário, pendurado naquela cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Essas foram as palavras de Cristo Jesus, para mostrar exatamente, meus queridos, a razão pela qual ele veio. Cristo Jesus veio a esse mundo para mostrar que o preço precisava ser pago. O preço dos pecados nas nossas vidas foi levado por Cristo Jesus na cruz. Ele levou sobre si o nosso pecado, não porque ele havia pecado, mas exatamente porque ele viveu uma vida perfeita. Ele se entregou como sacrifício perfeito no nosso lugar, naquela cruz, derramando o seu sangue, para que um dia estivéssemos reconciliados com Deus. E assim ele venceu a carne, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo. E agora, com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, nós podemos também nos declarar como pessoas que venceram o mundo, a carne e o diabo, exatamente por causa de Cristo Jesus. Por isso a nossa fé precisa estar firmada nele. Jesus nos garante essa vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, basta crermos nele. Essa vitória está em Cristo Jesus, meus queridos. O apóstolo Paulo afirma em alguns versículos, quando ele escreve aos Romanos, dizendo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A grande obra de Deus em Cristo Jesus nos faz agora, meus queridos, rejeitar o pecado nas nossas vidas, não querer mais viver para o pecado, mas sim viver para Deus. Que possamos viver para Deus, meus queridos, que possamos olhar agora para o ano de 2021, com essa fé firmada em Cristo Jesus e perceber essa grande realidade, que nós podemos sim vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo, em nome de Jesus. Paulo ainda declara aos Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em outras palavras, nós podemos dizer: aquele que não poupou o seu único filho por nós, será que não nos concederia, não nos proporcionaria o alívio em meio à nossa jornada, em meio à nossa peregrinação? Será que ele não nos proporcionaria a segurança e a confiança nele mesmo? É possível, meus queridos, vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo quando olhamos para Cristo Jesus, porque o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor, por isso confiemos, depositemos a nossa segurança no Senhor, porque em nossa peregrinação nós enfrentaremos esses inimigos, nós continuaremos a enfrentar esses inimigos, já o enfrentamos no ano que passou, continuaremos a enfrentar no ano seguinte e por toda a nossa vida aqui na terra. Mas tenhamos por certo, como o reverendo Deilson bem disse no domingo passado, citando o apóstolo Paulo: mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos guardará de todo mal, Ele guardará a nossa alma. Que garantia maravilhosa, meus queridos. Vamos entrar e viver no ano de 2021, celebrando e afirmando que a nossa segurança está no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos e irmãs, nós recebemos agora uma palavra do Salmo 121, pelo reverendo Jonatas, que abençoou o nosso coração. E nós estamos caminhando para o final do culto, estamos próximos agora da meia-noite. Você está aí na sua casa, acompanhando com a sua família, e nós juntos estamos adorando o nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um momento de gratidão a Deus por 3 tempos. Primeiro, por aquilo que Deus fez. A gente está vivendo aí a final de um ano de muitas dificuldades, um ano de lutas, mas um ano onde nós tivemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o Salmo 126, ele traz aqui uma recordação.
Ele traz aqui uma convicção no seu coração. Quando o Salmo 126, ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Senhor restaurou a sorte de Sião. E de fato, houve essa restauração da nossa sorte. E a nossa restauração completa foi quando Jesus Cristo, Ele se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para o passado, nós temos uma recordação que alimenta o nosso coração e enche o nosso coração de gratidão por aquilo que Deus fez. E nós reconhecemos a mão de Deus em todas as coisas. Ao longo deste ano de 2020, nós reconhecemos a mão de Deus sobre a nossa vida e a vida da nossa família. Por isso nós também podemos dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Por isso que estamos aqui celebrando diante de Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Por isso nós vamos cantar este louvor ao nosso Senhor, como gratidão por tudo que Ele fez. Eu tenho tanto pra
por isso nós agradecemos a Deus. E você vai ter um momento agora, seu em família, para você escolher um integrante da sua casa, alguém da sua casa aí. Se você estiver sozinho, logicamente que será você. Mas se você estiver em 2 ou 3, mais de 2, escolha uma pessoa para dizer para Deus: Senhor, nós somos gratos por bênçãos específicas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Bênçãos específicas que o Senhor tem derramado sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Então, olha, Senhor, eu vou dar um tempo para você orar em família, agradecer pelo que Deus fez. Depois de alguns instantes, quem orará conosco será o seminarista Michel. Ele estará agradecendo a Deus pelas nossas vidas, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus derramou na vida da nossa igreja e na vida de cada família da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Igreja Presbiteriana de Colina e Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Nós vamos orar. Olha ao Senhor nesse momento. Nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome, porque o ano de 2020 foi onde nós fomos provados e aprovados pelo Senhor. Provados porque em tantos momentos o Senhor testou a nossa fidelidade diante do Senhor. Provados porque em muitos momentos, neste tempo difícil, de pandemia, de isolamento social, o Senhor testou, meu Pai, a nossa fé no Senhor e não nas coisas deste mundo. E aprovados, porque se estamos aqui hoje, agradecendo ao Senhor, te dando graças, meu Pai, por mais um ano, é que o Senhor, meu Pai, aprovou a Tua igreja. E nós louvamos, meu Pai, porque o Senhor fez muito mais o que pensamos, o que pedimos. O Senhor realizou, meu Deus, inúmeras coisas. O Senhor fez muito mais por nós do que nós esperávamos. Quantos de nós esperávamos somente a não contaminação ou a preservação do nosso emprego, mas o Senhor nos deu muito mais. O Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu tranquilidade, o Senhor nos deu calmaria para viver mesmo em dias tempestuosos. O Senhor, assim como fez com os seus discípulos, meu Pai, tomou o controle do barco e nos fez navegar em mares profundos. Ó Deus, graças nós te damos, porque o Senhor, meu Pai, continua trabalhando em nossas vidas, para que entremos no ano de 2021, continuando rendendo graças ao Senhor, o nosso eterno Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado, Michel. Não apenas com respeito ao passado, não somos gratos a Deus apenas ao passado, porque não ficamos presos ao passado apenas. O passado, ele reforça a nossa esperança, a nossa fé num Deus que fez e num Deus que continua fazendo no hoje. Somos gratos não apenas pelo que Deus fez, mas nós somos gratos pelo o que Deus faz. E o Salmo 127, nós lemos o Salmo 126, o Salmo 127 ele vai falar de presente. Ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá, não é Ele o deu, não está no passado, não é Ele dará, não está no futuro, Ele dá,
é no presente, enquanto dormem. É o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos no hoje. É o Deus que não dorme, não dormita o guarda de Israel. É o Deus que não descansa, ele não precisa descansar. É o Deus que não tira o seu olhar de cada um dos seus filhos e cada uma das suas filhas, e é um olhar gracioso, um olhar amoroso, um olhar cuidadoso, de um pai que conhece não apenas o nome, o sobrenome, de um pai que não conhece apenas pequenas partes da história, mas de um pai que nos conhece internamente, o pai que sonda os nossos corações. E este pai é aquele que cuida da gente hoje. Por isso, nós somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito hoje nas nossas vidas. Hoje você está reunido aí em família, é o hoje. Hoje você pode cear com a sua família e você tem o alimento de cada dia que Deus nos dá a cada dia. É o hoje. É hoje que Deus nos sustenta com o nosso emprego, com o nosso trabalho, para o nosso sustento. É o hoje. São as vitórias que nós alcançamos no hoje. Por isso, somos gratos a Deus pelo hoje. Por isso nós vamos cantar este cântico, que fala da nossa gratidão pelo tempo da agora. A minha alma bendiz ao Senhor, seu nome louvará. Cheia de gratidão, com fervor, seu nome exaltará. O sol raiou, é um novo dia, mais uma chance de cantar. Embora possam vir mil problemas a me atormentar, quero cantar até o anoitecer. A minha alma bendiz ao Senhor, seu nome louvará. Cheia de gratidão, com fervor, seu nome exaltará. Seu amor é maravilhoso, não há ninguém semelhante a ti. O nome do Senhor é poderoso. 10.000 razões eu tenho pra louvar. A minha alma bendiz ao Senhor, seu nome louvará. Cheia de gratidão, com fervor, seu nome exaltará. E quando enfim eu chegar ao céu muito
Somos gratos pelo presente. E como somos gratos. Gratos por um Deus que nos sustenta. A nossa gratidão pelo que Deus fez. A nossa gratidão pelo que Deus faz. Mas a nossa gratidão pelo que Deus ainda fará. Esta é a convicção. Porque quando nós olhamos para o passado, fortalece a nossa fé. Quando olhamos para o presente, essa fé é testificada. De um Deus que, assim como agiu no passado, está agindo hoje. E nos leva a crer num Deus que fará muito mais. Nós estamos aguardando o maior evento da história. O maior evento da história, que será a volta de Jesus Cristo. O mundo vai parar. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. A Bíblia fala que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, a nossa gratidão por tudo que Deus tem reservado para cada um de nós no futuro. O futuro não é incerto. O nosso futuro não é incerto. Não é. Porque nós temos um Deus que tem o nosso futuro nas mãos dele. Por isso, o Salmo 128. Nós lemos o Salmo 126. Nós lemos o Salmo 127. E eu gostaria de ler o Salmo 128, que vai falar desse futuro. Ele vai dizer para mim e para você: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será. A gente está falando de futuro. A gente está falando de muitas pessoas que vão se abraçar há alguns minutos e vão dizer: feliz ano novo. Mas a felicidade, a verdadeira felicidade, ela só vem da presença de Deus. E quando estamos na presença de Deus, só Deus pode nos prover dessa felicidade. Por isso, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás. Promessa de Deus para mim e para você. Um 2021 cheio de felicidade. É o meu desejo, sincero, verdadeiro, para você. E ele vai dizer: e tudo te irá bem. Como é que vai ser o seu ano de 2021? Pastor, estou vivendo um ano de tanta incerteza, estou desempregado, estou isso, estou aquilo outro. Mas é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos vai comer. Vai ser muito feliz. E tudo vai estar bem. Eu gosto muito da expressão. Quando Eliseu, ele recebe aquela viúva não, a mãe, aquela mulher que perdeu o seu filho, que não podia ter filhos, e ela então recebe Eliseu e Geazi na sua casa, oferece para eles quarto, e quando ela perde o seu filho, ela vai ao encontro de Eliseu. E ao encontro de Eliseu, Eliseu pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Com o seu marido e com o seu filho? A pergunta não foi apenas: como é que você está? Mas ele chega para aquela mulher e fala assim: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? E aqui o texto ele vai dizer para a gente: olha, feliz será e tudo te irá bem. O que irá bem? O que vai ser bem? A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião,
para que vejas prosperidade de Jerusalém diante dos dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Por isso, nós cremos na manhã. Por isso, nós podemos dizer com o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Sabe, meu irmão, minha irmã, tenha um ano feliz, um ano novo, 2021, cheio de felicidade. E essa felicidade está proposta na palavra de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Por isso, nós podemos ser gratos a Deus por tudo que Deus fará neste ano de 2021, na minha vida e na sua vida. Amém. Por isso nós podemos cantar esta música, que nós vamos cantar agora. Deus, muito obrigado pelo ano que se finda agora. Estamos, ó Deus, nos últimos segundos deste ano, vivendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, Deus, para que vivêssemos, ó Pai, neste ano. E nós agradecemos por tudo que o Senhor fez. Nós agradecemos a Deus por este momento em que podemos estar reunidos em família, cada um em suas casas, mas continuamos, ó Deus, a nos reunir, propagar o Teu Evangelho e adorar a pessoa do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Teu amor, Ele é constante. Somos gratos porque a Tua misericórdia tem sido renovada de geração em geração. E a cada manhã as Tuas misericórdias têm sido renovadas sobre as nossas vidas. Mais um ano está nascendo, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos vivê-lo na Tua presença. Na certeza que o Senhor continuará sendo Rei e reinando, ó Deus, sendo soberano, ó Deus, sobre este ano de 2021. Por isso, nós descansamos no Senhor e suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, físicas,
Pai, supre a necessidade da tua igreja, Pai, a cada dia, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meu lugar seguro, aleluia. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Sabe por que nós podemos ser gratos? Pelo amanhã. Sabe por que nós podemos ser gratos por tudo que Deus fará? Porque Ele é o Rei da terra e Ele é o Rei dos céus. Ele é o Senhor dos senhores. É o único Deus verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que já tem o ano de 2021 e toda a sua eternidade já com Ele. Por isso não andem ansiosos com respeito ao amanhã. Eu quero que você de volta reúna a sua família. Se estiver sozinho, você vai orar de novo. Se estiver em dois, vai ser o outro. Mas se tiver mais de dois, escolham aí quem vai orar. E nessa oração você vai suplicar a Deus que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus alimente a sua fé, para que não venha esmorecer diante dos desafios que temos a enfrentar nesse ano de 2021, como pessoa,
nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos pessoais e também familiares. Escolha uma pessoa para poder fazer essa oração. Ore ao Senhor. Vamos dar um tempo para você orar. E um feliz ano novo. Você pode abraçar os seus familiares, se confraternizar em casa. Receba o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, do Conselho da Igreja. E nós vamos encerrar o culto. Feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz ano novo. Nós vamos encerrar esse culto recebendo a bênção apostólica. A primeira bênção apostólica que nós vamos receber será pronunciada pelo reverendo Jonatas, e nós receberemos essa bênção apostólica para vivermos um ano novo, cheio de felicidade na presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós oramos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Salvar.